Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma videoaula. Essa videoaula é um assunto, né? Nós saímos lá do Iluminismo e vamos dar início à Revolução Francesa, tá certo? A Revolução Francesa, né? Ou Grande Revolução Francesa, que está na página 38 do livro de vocês. Primeiro, né? Para que a gente entenda, né, a Revolução Francesa ela deve ser estudada levando em conta, né, as condições de profundas mudanças que a Europa estava passando, né? Vimos aí que a Revolução Industrial, que começou aí na Inglaterra, abalou aí a estrutura tradicional, né? Não só na Inglaterra, como também nas metrópoles europeias e em suas colônias. Vimos também, né, que o iluminismo ele atingiu a Europa e a América e foi importante no plano do pensamento. Por quê? Porque começou a formular críticas ao antigo regime e às novas propostas culturais, sociais e políticas. Posteriormente, né, iremos estudar aí as independências das colônias inglesas e também ibéricas. Por quê? Porque essa formação dos Estados Unidos não seria possível sem a revolução intelectual do Iluminismo, da mesma forma que a independência do Brasil e também das colônias espanholas não seria possível sem o Iluminismo e sem a Revolução Francesa. No entanto, né, a Revolução Francesa ela só foi possível graças a uma conjugação de fatores que demonstrou que o antigo regime, né, ou seja, o sistema colonial, as políticas econômicas de proteção, né, e as corporações de ofício eram fortes obstáculos aos novos anseios sociais. Esses obstáculos, eles foram removidos quase sempre pela força, né? Então, qual era a situação da França antes da Revolução, né? Primeiro, a sociedade francesa lá no século XVIII, ela apresentava diversos problemas. Primeiro, existia, por exemplo, obstáculos de altas taxas cobradas pela nobreza, né, nos impostos cobrados pelos estados absolutistas e também na restrição estabelecida pela política econômica. Ou seja, né, em outras palavras, esse absolutismo francês ele resistia aí às transformações que marcavam a Europa. Naquela época, né, era, né, pois, né, um sério obstáculo no equilíbrio aí da sociedade. Porque a burguesia francesa, por exemplo, ela considerava, né, vital destruir o governo absolutista que sustentava aí os privilégios da nobreza de origem feudal. Né, como vimos aí anteriormente, né, foi na França que eclodiu aí o iluminismo, que com essa produção intelectual soube aí detectar essas contradições e começou a denunciá-la com maior clareza. Então, aí é que dá início aí a Revolução Francesa, tá certo? Então, só para dar uma introdução, né? A Revolução Francesa foi um conjunto de eventos de 1789 a 1799 e alterou aí o quadro político, como eu falei, econômico e social da França. Antes da Revolução, a França já estava caracterizada pelo esse antigo regime, né, que foi o absolutismo monárquico, também o mercantilismo e uma sociedade estamental. A Revolução rompeu aí com o antigo regime que dominava aí a Europa desde o século XV, tornou-se, assim, um importante marco histórico iniciando aí aquela idade a que a gente chama hoje uma idade contemporânea. Então, a Revolução Francesa, ela inspirou as reformas em outros países, né? Além de ter influenciado também, como eu já falei, na independência das colônias espanholas e na proclamação também da independência do Brasil. Que esses fatores a gente também vai observar mais adiante. Então, embora seja uma revolução burguesa, houve também uma forte participação popular. Por quê? Porque representava um momento em que a burguesia
ela já estava detentora do poder econômico e atinge aí também o poder político. Vamos destacar quais foram as causas, né? Dentre as principais causas da Revolução Francesa, nós podemos destacar aí a questão da monarquia, né? Primeiro, porque o rei Luís XVI, ele começou aí, gastava enormes quantias para sustentar os seus privilégios. Também outra importante, né? Os ideais iluministas, eles também influenciaram, né, o desejo por reformas políticas e econômicas. Os ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade acabaram aí estampando, né, nas cores da bandeira e também no hino da França. Esses gastos com guerras também pesou aí na economia do país e a França participou da guerra da independência dos Estados Unidos e acabou aí perdendo, né, a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Foi também outro fator que impulsionou aí essa grande Revolução Francesa. Além disso, também havia um quadro econômico da França que estava péssimo, né? Porque a fome ameaçava a população, secas prejudicavam a agricultura, houve um acréscimo, né? Uma ascensão da miséria, havia escassez de alimento, o que aí aumentava ainda mais a revolta da população. Entrelaçado a isso, também havia a divisão da sociedade francesa, que também pode ser considerado uma causa dessa revolução, né? Pois não havia uma mobilidade e a posição social dependia ainda do nascimento, ainda era um processo, ainda que nós falamos ainda do processo ainda medieval, né? De algo antigo, né? Mas ainda prevalecia. No século XVIII, a burguesia ela se prejudicou com a intervenção do Estado na economia, e essa intervenção a gente caracteriza pelo mercantilismo, né? E politicamente o reinado Luís XVI ele caracterizava uma monarquia absolutista, com poder ilimitado e de origem aí divina. Quando aí começa, aí a gente vai observar a divisão da sociedade. A sociedade francesa ela era estamental, né? Ela era dividida em 3 ordens, né? Sem mobilidade social, que mantinha os privilégios de nascimento da nobreza. Ou seja, como era caracterizado? Caracterizado com o primeiro estado, o clero, aonde tinha 2 divisões. O alto, que eram bispos, os abades, de origem nobre. Já o baixo era padres, que já vinha aí de uma origem popular. No segundo estado, aonde é caracterizada a nobreza, tinha também 2 divisões. A de sangue, que eram herdeiros da nobreza feudal, e a de toga, ou seja, burgueses que compravam, ganhavam títulos de nobreza. E o terceiro estado, né, o último, o povo, também tinha 2 definições. A burguesia, que era alta, média e pequena, e os pobres. E quem eram esses pobres? Camponeses, trabalhadores urbanos e desempregados. Então, essa era a divisão da sociedade, uma sociedade que era estamental, divididas em ordens e não tinha mobilidade social, né? Ou seja, o privilégio era mantido do nascimento ou por nobreza. Quando a gente fala determinante privilégio por natureza, é porque nessa conjuntura aqui, as pessoas que pertenciam à nobreza, ela obviamente era questão de laços sanguíneos, mas nessa conjuntura aqui era uma figura um pouco decorativa. Tinha o título de nobreza, mas se vocês observarem, o primeiro estado, o clero, era basicamente originado da Igreja Católica, né? Com o alto e o baixo. Ou seja, o alto de origem, esses bispos de origem nobre, só que os padres originados de origem popular. Essa
charge, né, que a gente sempre observa nos livros, é a caracterização fidedigna de uma classe social francesa, né? No caso, quando a gente observa aqui a divisão estamental da sociedade francesa. Então, o primeiro e o segundo estados, eles eram isentos de imposto. E logo, né, o Estado francês era sustentado pelo terceiro, que era a burguesia. Por isso, traz sempre no livro didático essa figura aqui de uma pessoa que carrega duas outras nas suas costas. Ou seja, a burguesia, né, a população em geral, os camponeses, sustentava o clero e sustentava a ordem, que a gente chama de monarca. Essa sustentação mesmo, essa ampla, essa visão aqui que nós temos da sociedade francesa daquela época. Então, no início da década de 1780, a França ela se encontrava em uma grave crise econômica e financeira. Por quê? Foi caracterizado por algumas causas, né? As três principais causas, a primeira, a Guerra dos 7 Anos, foi uma guerra contra a Inglaterra, muitas despesas militares e muitas perdas de regiões coloniais também. Uma outra segunda importantíssima causa foi a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Esse empobreceu os cofres públicos em mais de 2 bilhões de libras. E o último, o Tratado Comercial de 1786, que foi assinado com a Inglaterra, um tratado de vinhos franceses em troca de tecidos ingleses, que levou aí à falência da indústria francesa e o aumento, descontentamento dos burgueses. Então, era um tratado comercial que foi assinado entre a Inglaterra e entre os franceses, que acaba que a França ela sai ela fica em desvantagem nesse tratado aí. Os fenômenos também climáticos prejudicaram, ou seja, as colheitas aumentaram o preço do trigo e do pão, causando aí o aumento e a insatisfação popular. Também, outro também aspecto importante a se destacar foram os gastos da nobreza, né? Que eram considerados parasitas, e os luxos aí recorrentes, né, da corte francesa no Palácio de Versalhes eram bancados pelos impostos pagos pela burguesia. Aqui são duas representações. Uma representação, desse slide aqui, da imagem de Maria Antonieta. A outra é uma imagem, um cartaz do filme que expõe a vida, né, de Maria Antonieta. Até eu tenho esse vídeo aqui. Esse vídeo que fala da vida, né, dela. Também a insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas. Quais ideais? Né? Ideais de liberdade, igualdade e de fraternidade. Aí, nessa imagem aí, vocês vão observar que a liberdade está guiando o povo, ou seja, uma representação de uma mulher com a bandeira, né, francesa, né, que é a representação maior dessa insatisfação, a população toda sendo esmagada e a monarquia ao mesmo tempo. Então, houve também, nesse período, a etapa da Revolução, ou seja, uma Assembleia dos Estados Gerais. Para resolver a questão dos impostos, ele convoca aí a Assembleia dos Estados Gerais, com representantes dos 3 estados. Cada estado ele tinha o direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, que levou aí a violentas discussões. Diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado, ele se separou dos demais, declarando-se uma Assembleia Nacional Constituinte. Na primeira fase, essa Assembleia Nacional Constituinte, que é de 1789 a 1791, a Constituição ela representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão da Bastilha, no momento em que representou simbolicamente o fim do antigo regime.
Já na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero. Aí, esse período aí, esse conflito foi chamado do Grande Medo. Aqui é uma representação, né, uma imagem da tomada da Bastilha, isso no dia 14 de julho de 1789. Foi caracterizado, foi um período, né, que foi de maior importância nessa conjuntura aí da Revolução. Então, as decisões da Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, houve aí uma declaração dos direitos do homem, né? O que é que constitui essa declaração? Todo direito à liberdade e à defesa da propriedade privada, também a extensão dos privilégios feudais da nobreza, a aprovação da Constituição Civil do clero, o confisco das terras da Igreja, a subordinação dos seus membros do Estado francês, e houve também a promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia aí o voto censitário e a tripartização dos poderes, tá certo? Aqui é a Declaração dos Direitos do Homem, né, e do Cidadão. Eu vou vou deixar o conteúdo até aqui e a gente vai dar continuidade na próxima videoaula. Agora eu vou fazer a correção da atividade que eu deixei na semana passada, a atividade da página. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá. A atividade da página 51. A página 52. A 51 já foi corrigida. A 51 e a 52, tá certo? Então, vamos lá. Na página 52, terceira questão. Quais as razões do bloqueio continental? Primeiro, o bloqueio continental, ele visava atingir os interesses econômicos da Inglaterra, que não tinham sido derrotada no plano militar. Ao mesmo tempo, Napoleão ele esperava abrigar os países, comprar os produtos franceses. Entretanto, né, o bloqueio acabou prejudicando a própria França e seus aliados, pois a indústria francesa não conseguia suprir os mercados europeus, incentivando o contrabando de produtos ingleses e a conspiração e a instabilidade política. Quarta questão. Faça um comentário sobre a política interna de Napoleão. Internamente, a política de Napoleão ele caracterizou pela centralização administrativa e pela criação do Banco da França e pela legalização dos militares das pequenas propriedades que estavam nas mãos dos camponeses. Preocupou-se ainda com a educação e desenvolvimento industrial do país, criando escolas técnicas. Na quinta questão, qual foi o papel político desempenhado pelo Congresso de Viena? Então, o Congresso de Viena ele tinha como objetivo restaurar a antiga ordem da Europa. Dessa forma, as velhas nobrezas voltariam a reinar no continente, restaurando-se a situação anterior da Revolução Francesa e das campanhas napoleônicas. Esse plano estava destinado ao fracasso e ao longo e médio prazo. A sociedade burguesa tinham vindo para ficar. Na sexta questão, sobre as guerras napoleônicas, identifique as repercussões na Península Ibérica. Primeiro, as tropas francesas invadiram a Península Ibérica, na Espanha, e Dom João I, irmão de Napoleão, assumiu o trono. A população se voltou contra os franceses. Como estratégia para preservar a coroa portuguesa, o regente de Portugal, Dom João, optou por abandonar o país, instalando a corte no Brasil. Na letra B, sua repercussão nas colônias ibéricas. As colônias espanholas passaram a se autogovernar e a lutar pela independência, uma vez que a metrópole estava dominada e no Brasil a corte portuguesa se estabeleceu no Rio de Janeiro.
o que também contribuiu para a emancipação brasileira. Então, aqui está a correção da atividade. Espero que vocês corrijam direitinho, né? E a próxima videoaula a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos. Na verdade, só tem o último conteúdo, que é a independência dos Estados Unidos. A gente vai tratar sobre a independência dos Estados Unidos, tá certo? Então, até a próxima videoaula.